Bem-vindo a mais um episódio do BSB Play. Eu sou Mirão de Leles e estou aqui com você, que é entusiasta, fã de tecnologia, curte inovação e é amante dos games. E no programa de hoje eu vou entrevistar Peter Otávio, um professor que tem mais de 30 anos de experiência no mercado aí ambiental. Vem agora comigo para um BSB Pitch, o giro de notícias onde você encontra startups e empresas de destaques aqui na cidade. Preparem-se, gamers! O epicentro do entretenimento digital está prestes a desembarcar na capital do Brasil. No coração do Centro-Oeste, onde a paixão pelos jogos se funde com a inovação, surge o Brasília Game Festival, um espetáculo de 3 dias repleto de ação, competição e camaradagem. Os maiores titãs do eSports se enfrentarão em batalhas épicas, disputando a glória e o reconhecimento supremo. Mas o BGF não é apenas sobre competição. Explore o vasto mundo das possibilidades gamer na nossa área de exposição, onde as principais empresas do setor exibem seus mais recentes lançamentos, tecnologias revolucionárias e experiências imersivas. Mergulhe em mundos virtuais, desvende mistérios em realidade aumentada e sinta a adrenalina de pulsar através de cada pixel. Na BGF, a próxima aventura está sempre à sua espera. Para os sedentos por conhecimento, o festival oferece uma série de palestras, painéis, workshops, ministrado por especialistas renomados da indústria. Aprenda com os melhores e aprimore suas habilidades para se tornar um verdadeiro mestre dos jogos. E não importa quem você é ou de onde vem, no Brasília Game Festival todos são bem-vindos. Conecte-se com os jogadores de todos os cantos do país e faça novos amigos. Compartilhe sua paixão pelo universo gamer. E não saia daí, enquanto eu preparo o nosso convidado, a gente vai para um breve intervalo comercial. Estamos de volta ao BSB Play, estamos aqui com um convidado mais que especial que tem mais de 30 anos falando de meio ambiente. É isso mesmo, Peter Otávio? Bom dia, Miron, tudo bem? Satisfação de estar com vocês e seus telespectadores. Exatamente, há mais de 30 anos atuando na parte de sustentabilidade, meio ambiente e agradeço a oportunidade de poder trazer, compartilhar experiências e fazer uma troca de informações aqui no seu canal. Ok, seja bem-vindo. E eu queria começar já perguntando o que é lixo eletrônico, né? O que é lixo, né? Definição, porque às vezes a gente pensa que lixo é algo que não é descartável, a gente entra naquela onda de o que é reciclável, o que não é, o que é reaproveitável. Então vamos começar do inicinho, o que é lixo e principalmente lixo eletrônico. Legal. Isso é muito importante a gente poder trazer uma diferenciação de conceito. Né? O conceito do lixo é um conceito que no início realmente era uma definição adequada, mas que hoje já não pode se empregar mais, né? O lixo a gente entende como aquela situação de que é algo que as pessoas não querem mais, é algo que as pessoas precisam se desfazer, seja na sua casa, seja na sua empresa, no seu comércio. Antigamente o lixo era essa definição. Hoje em dia o correto seria falar o resíduo. Né? O resíduo eletrônico é aquele material, aquele equipamento que já não tem mais condições de uso, né? E aí ele pode ser descartado, mas para isso existem critérios, existem cuidados, existem condições que têm que ser respeitadas. A gente está falando só de baterias, pilhas, mas envolve também computadores, televisores antigos, qualquer equipamento. O que define de fato o lixo eletrônico? Ele tem que ter uma placa-mãe, né? Vamos lá. E é importante porque muitas vezes algumas pessoas entendem o lixo eletrônico como o spam, né, como aquele e-mail desejado, exatamente. E apesar de ter essa nomenclatura lá, né, nos nossos e-mails, nossas caixas de entrada, mas o lixo eletrônico não pode ser confundido, essa nomenclatura lá das nossas caixas de e-mails. Falando do físico mesmo, o físico, exatamente. O resíduo eletrônico ou e-resíduo, muitas vezes é colocado dessa forma, né? Nós temos aí qualquer equipamento que possa ter componente eletrônico, placas. Então, nós estamos falando aí de micro-ondas, nós estamos falando de telefones celulares, nós estamos falando de impressoras. Então, qualquer equipamento que tenha esse tipo de componentes, eles recebem essa classificação e essa denominação como o e-resíduo, o resíduo eletrônico.
lidando sobre esses resíduos, por que é tão importante a gente, de fato, ter que lidar com eles, né? Porque eles são finitos, é por conta do seu alto valor, é por conta, de fato, da poluição no planeta? Por que é tão importante lidar com isso hoje? Os resíduos, de forma geral, cada um tem as suas características e precisam ter os seus cuidados, tanto no descarte como no manuseio e possibilidades de reutilização, de reciclagem, né? Então, cada um deles tem as suas características. No caso do resíduo eletrônico, nós temos duas principais situações que trazem essa questão da preocupação com essa gestão correta do resíduo eletrônico. A principal delas é a questão dos componentes. Nós temos ali componentes, por exemplo, com metais pesados, né, mercúrio, cobalto. Temos alguns componentes que, se forem descartados de forma inadequada, eles podem levar a uma contaminação do solo, contaminação do lençol freático, contaminação de rios. Então, pode trazer um risco muito grande essa destinação incorreta do resíduo eletrônico, né? Então, inclusive nesse momento atual, tivemos uma situação muito característica. Tivemos aí uma pandemia da questão da dengue, né? E nós vemos que muitas vezes o resíduo eletrônico descartado também de maneira incorreta, ele acaba sendo uma fonte de vetores, né, de insetos, de mosquitos, de acúmulo de água. Então, além da contaminação por causa dos seus produtos, ele pode acarretar essa questão de acúmulo de água, vetores que acabam gerando ou acentuando essa questão de insetos, e no caso, ultimamente, essa questão da dengue foi muito marcante aqui no Distrito Federal e outras unidades da Federação, outros municípios. Ok, então, visando então esse descarte, qual seria o fluxo ideal para a gente lidar com esse lixo? Porque parece que tem muitos interesses, são materiais de valor que a gente não pode deixar perdido aí na natureza. Parece tão simples com alguns comportamentos, né, que a gente pode, na hora de realmente de direcionar ele para o lugar certo, mas como você vê o ideal e como tem funcionado? Eu acho muito interessante nós falarmos nesse tema, porque o que acontece? Muitas vezes eu vejo a questão do descarte indevido por um desconhecimento mesmo, né? Às vezes a maioria da população, do consumidor, acaba não vendo, não tendo esse cuidado no descarte, né? E muitas vezes a pergunta é: poxa, como é que eu faço? Qual é a destinação correta disso aí? E ter essa orientação, eu acho que é fundamental para que as pessoas entendam como fazer, né, e da maneira correta. A maioria dos aparelhos, vamos pegar, por exemplo, celulares, né? Os celulares ou esses equipamentos mais portáteis, né, existem pontos de coleta desse material, né? Existe a plataforma do Ministério do Meio Ambiente, que é chamada de SINIR. Qualquer pessoa pode acessar a plataforma e ver no seu município, na sua região, aonde são os pontos de descarte que ele pode levar esse aparelho. Legal. E a partir disso, então, ele fazer essa destinação correta, porque o que acontece? Esses pontos de descarte, eles são colocados ali por empresas especializadas, em parceria com os fabricantes, e então cada aparelho que chega ali, cada equipamento que chega ali, ele vai ter uma destinação correta. E daí, para os nossos telespectadores entenderem o que é feito e qual é o passo seguinte com esses equipamentos, eles têm que ser desmontados, né? Eles vão ser separados, o que é plástico, o que é metal, o que é cobre, são feitos, essa é como se fosse uma separação menos delicada, menos técnica, né? Agora, a parte de trabalho com as placas de extração daqueles materiais mais refinados, o ouro, a platina, esse daí requer um trabalho laboratorial. Então, nós temos aí diferentes processos para aproveitamento desses materiais. Peter, e sobre a economia circular, como ela participa disso, para lidar com esses resíduos e tudo mais? Veja, a economia circular, existem câmaras setoriais específicas que definiram a obrigação do fabricante, do comércio, a obrigação de receber de volta esses produtos. Então, em relação ao resíduo eletrônico, o e-resíduo, o que acontece? Já houve uma definição, já houve um acordo em que tem uma escala de percentual para que as indústrias, as empresas e o comércio possam dar destinação, e é uma escala gradativa, ela começa de 1% e vai até 7%,
isso aumentando ano a ano, para que essas empresas demonstrem que realmente elas receberam esse material de volta, para elas poderem dar essa destinação e colocar de volta no mercado, seja por meio da reciclagem, seja por meio do reaproveitamento desses equipamentos. Então as indústrias e o comércio já têm esse compromisso, né? Interessante daí os consumidores, aquelas pessoas que adquiriram ou têm esses produtos, que precisam dar um descarte, entendam realmente se a empresa fabricante já está fazendo esse trabalho. Se o comércio, da onde elas adquiriram, já tem esse acordo setorial, já está cumprindo esse acordo setorial, para que elas possam levar o seu produto, né? Um exemplo, acho que é interessante, é a questão, por exemplo, impressoras, né? Nós vemos que as impressoras, elas têm uma vida útil que às vezes não é tão longa, né? E as pessoas precisam daí trocar seus aparelhos, modernizar seus aparelhos, comprar aparelhos com maior tecnologia, e a partir disso elas ficam com aquele equipamento. Poxa, o que eu vou fazer com isso, né? Então, esse é um exemplo bem bacana para que as pessoas procurem as lojas onde compraram, né? Que é o mais fácil para ela ter esse acesso do que a indústria, e a partir disso elas verifiquem com o lojista se já existe, se já estão cumprindo isso. É muito mais fácil ela levar à loja. Esse equipamento às vezes pode entrar inclusive com um valor de desconto, né, incentivando essa economia circular, o conceito da economia circular, e a partir disso daí ele já está adquirindo um produto com maior tecnologia e dando a destinação correta para aquele equipamento que para ele já não tem mais utilidade. Realmente, parece um bom benefício, mas vou falar para você então aí, telespectador, segura mais um pouquinho que o BSB Play vai entrar agora num breve intervalo comercial e a gente volta mais com esse bate-papo com o Peter. Até mais! Estamos de volta com o BSB Play, estamos aqui, né, com um profissional que tem mais de 30 anos falando de meio ambiente, e a gente acabou de falar de economia circular e eu queria trazer aqui pra gente agora o termo de economia verde, né, porque parece difícil combater, então a gente só consegue mitigar mesmo ou a gente ainda consegue realmente combater 100%? Não, bacana a gente poder falar nisso, porque muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade ou têm uma dúvida em relação a se a atividade, se o trabalho dela realmente precisa mitigar, se ele precisa realmente ter um alinhamento com as questões das boas práticas, seja dos objetivos de desenvolvimento sustentável, seja na questão do ESG, que hoje está em voga, muita gente falando a respeito, a governança, a questão da LGPD. Então, assim, são pontos fundamentais para qualquer atividade, né? E hoje em dia, eu trabalho muito com empresas nacionais e transnacionais, as multinacionais e empresas estrangeiras. E a gente vê o seguinte, muitas vezes é fundamental para a questão da celebração do contrato, a questão de você ter comprovadamente assumir esses compromissos, demonstrar que você faz uma gestão voltada à questão de impacto ambiental, à questão de mudanças climáticas, à questão do compliance ambiental. Então, a economia, o conceito da economia verde, né, ele realmente demonstra que as empresas têm que ter esse alinhamento, né, independente do segmento, independente do seu porte, ela cada vez mais ela precisa buscar, né, mitigar os seus impactos, né, buscar a utilização de energia limpa, fontes renováveis, né? Cada vez usar de forma racional os recursos hídricos, a própria energia elétrica, utilizar dentro do seu modelo de negócio equipamentos, aparelhos que consumam cada vez menos energia. Então, tudo isso ele é levado em conta por uma empresa na hora da contratação. Algumas empresas elas têm um impedimento, seja por seus estatutos, seja por uma questão do compliance interno, ela tem impedimento de contratar empresas ou serviços que não tenham esse alinhamento. Então, a economia verde, ela tem esse condão, ela tem essa preocupação de que cada negócio, de que cada ação, e daí a questão da tecnologia, sejam as startups, sejam as grandes empresas, elas precisam demonstrar que tem esse alinhamento, elas precisam demonstrar que realmente elas se preocupam com isso. E a partir daí, por exemplo, isso é fundamental para determinar a contratação ou não de uma empresa.
Então, nos dias de hoje, né, onde os consumidores, e daí nós temos dois pontos importantes que podemos trazer. Nós temos a questão do compliance, que são as obrigações legais que as empresas têm que cumprir, e temos a questão do perfil do consumidor. O consumidor, cada vez mais, ele está selecionando empresas e serviços que demonstram que tem esse alinhamento com a economia verde, com o seu modelo de negócio alinhado com as questões ambientais, as questões sociais e as questões de governança. O ESG, ou ASG, que muito vem se falando ultimamente, né? Então, isso aí, nós estamos verificando que ele está sendo determinante para que as empresas realmente permaneçam no mercado ou, obviamente, vão perdendo espaço, seja por uma questão de regulamentação ou por uma questão realmente dos consumidores. Os consumidores, você vê, e hoje é muito interessante, diferente dos anos, das décadas anteriores, nós temos a questão das redes sociais, né? Hoje, com as redes sociais, um produto ele pode demonstrar esse alinhamento de uma forma muito fácil, comunicar esse alinhamento da economia verde, infelizmente, quando não está praticando, quando não está demonstrando essas boas práticas, né, também, infelizmente, o mercado acaba verificando isso de uma forma muito rápida e isso aí acaba impactando no seu modelo de negócio. De fato, podemos dizer que é um investimento a longo prazo, mas que garante contratação futura. E quem não estiver aderindo a essas medidas acaba ficando para trás, né? Perfeito. Nós temos aí grandes exemplos dessa mudança de tendência de mercado, onde aquelas empresas que não se adequaram, aquelas empresas que não se adaptaram, infelizmente acabaram perdendo espaço, né? Então, essa questão da economia verde, do alinhamento dos modelos de negócio com essas questões das boas práticas ambientais, sociais, de governança, realmente aqueles que infelizmente não conseguirem se adaptar vão acabar perdendo o mercado e alguns, infelizmente, até saindo do seu nicho. Como o governo incentiva, né, as empresas a aderirem, a criar essas práticas também? Existe algum detalhe específico assim, de como o governo entra nisso para incentivar ou às vezes punir, né, quem não está participando disso? Veja, o governo realmente ele tem esses dois papéis, né? Nós temos hoje, e daí novamente reiterar essa questão das plataformas, do acesso. O acesso à informação ele é muito fácil. Ele é muito fácil para que as empresas verifiquem quais são realmente os seus enquadramentos, quais são as necessidades para a aplicação da LGPD, da questão da legislação, das normas ambientais e sociais. Hoje em dia é muito fácil poder entender isso aí, né? Agora, existe também a questão do poder de fiscalização do governo, né? E o poder de fiscalização daí, infelizmente, ele sai dessa parte orientativa, dessa parte de esclarecimento, né? E muitas vezes ele vem para a fiscalização, acaba tendo uma ação punitiva, né? Uma atuação, e isso daí é um ponto que nenhuma empresa gostaria de ter, né? Seja ela pequena, média ou grande porte, mas o poder do Estado realmente é esse. Mas existem hoje campanhas, existem hoje ações de todos os níveis de governo, orientando, explicando, né? Mas muitas vezes ainda mesmo assim acabam gerando dúvidas. Algumas empresas, pessoas ou setores acabam não entendendo muito bem, e daí existe o papel das empresas. As empresas, sejam de consultoria, ou sejam as câmaras de comércio, elas têm um papel de poder esclarecer, orientar e dar um direcionamento melhor no caso dessas dúvidas. Peter, voltando àquele assunto da economia verde, e como você vê as tendências para 2024? Diversas ferramentas, diversas situações estão colocando como uma tendência para esse ano e os próximos, principalmente na questão da transição da matriz energética, né? O Brasil, nós temos uma matriz comparada aí a outros continentes, né? O Brasil tem uma matriz energética limpa, uma matriz energética de fontes renováveis, né? Não é o ideal ainda, precisamos avançar muito, mas o Brasil tem essa característica muito peculiar, que é essa questão da nossa matriz energética. E isso aí eu vejo uma oportunidade muito interessante, principalmente na questão das fotovoltaicas. O trabalho com as fotovoltaicas, o desenvolvimento das fotovoltaicas, isso aí traz um ganho muito importante,
seja para a economia verde, né, não só na questão da redução do custo de energia, na redução do custo ali do pagamento por essas energias, mas principalmente na questão de ter uma demonstração de uma boa prática por meio dessa geração de energia limpa, né, dessa geração que hoje em dia as próprias empresas elas podem implantar. O custo anterior, antigamente o custo na parte inicial dessas fotovoltaicas era um custo que não valia a pena, era muito alto, né? Hoje nós temos já tecnologias, nós temos já opções de fotovoltaicas com um custo muito acessível. E a partir disso, daí empresas, seja de qualquer um dos portes, elas já podem fazer isso, né, e colocar dentro do seu negócio essa questão da redução e utilização de um meio com menos impacto ambiental, com baixa emissão de carbono, né, e possibilitando daí agregar no seu negócio essa questão dos pilares da sustentabilidade. Peter, um assunto também que eu vejo em alta, às vezes aparece muito, é sobre esse tal de crédito de carbono. O que é esse crédito, como é que a gente consegue, para que ele serve? Explore esse mundo aí pra gente. Legal. O crédito de carbono, ele é utilizado para mitigar eventuais impactos ao meio ambiente. E o que existe hoje? Nós temos um mercado regulado, que é um mercado que ainda está carente de uma instrumentalização, de uma determinação por parte do governo, e nós temos o mercado voluntário. O mercado voluntário ele já está há muito tempo aí trabalhando, atuando, só que nós temos aí uma questão às vezes de uma certa insegurança, né? Esse crédito realmente ele tem lastro, ele está tudo correto, está tudo certo. Então, assim, as empresas de tecnologias também podem buscar um mercado voluntário de crédito de carbono, mas sempre se preocupar em entender se aquele crédito realmente tem lastro, se tem uma conformidade. Essa é uma preocupação muito grande para todos que buscam mitigar os seus impactos por meio do crédito de carbono. Um outro produto que está sendo difundido e é muito recente é a questão dos ativos de biodiversidade performados, que diferente, o crédito de carbono é um mercado futuro e esses ativos já performados são um mercado já existentes, consolidados com legislação específica. Peter Otávio, a gente está com um programa chegando perto do final e eu queria deixar esse espaço aqui para você falar diretamente com o público. Se você quiser levantar alguma questão que a gente não falou aqui ainda, ou falar da sua empresa, mesmo da sua carreira, da sua persona, então fica diretamente com o público aí para você. Legal, obrigado pela oportunidade. Aproveitar essa parte final para dizer que essa questão do resíduo eletrônico, ele é muito importante que haja realmente uma conscientização, sejam das indústrias, sejam do poder público e sejam dos consumidores. É uma necessidade de uma atuação conjunta, cada um fazendo a sua parte de maneira consciente, correta, a bem da economia e do meio ambiente. Esse trabalho ele é fundamental. E o que eu vejo de importante em relação ainda a esse tema e com relação à economia verde? A construção e celebração das parcerias. Hoje nós verificamos que as empresas não conseguem fazer tudo sozinhas, né? E as empresas de tecnologia elas têm que focar no negócio deles, que é realmente o desenvolvimento dos seus segmentos, né? Enquanto que a parte da gestão, muitas vezes eles acabam não tendo a oportunidade de acompanhar a legislação, normas, mudanças de regulamentos. Então, nesse ponto nós vemos assim, existem boas empresas de consultoria que podem prestar um excelente trabalho para essas pessoas, essas indústrias, startups de desenvolvimento e de tecnologia. Nós estamos aí batendo quase nas portas de 2030, nós temos os compromissos do Brasil, que assumimos, né, como signatários, e esses compromissos precisam ser cumpridos e sem essa participação de todos, nós não vamos poder atingir. Gostaria de, por fim, convidar todos que tenham a oportunidade de acessar as minhas redes sociais, conhecer um pouco lá do meu trabalho. Né? Claro, então se você que é empresário, é uma dessas empresas que ele acabou de citar e que você quer tentar se conectar com outras empresas, procura então o Peter Otávio aqui. Quais são as redes mesmo sociais? É Peter Otávio, tá? Tanto no LinkedIn, tanto no Instagram. É só acessar lá, isso. E conhecer um pouco da Ecomundi, que é a minha empresa de consultoria. A Ecomundi presta serviço em todo o Brasil, com um trabalho com excelência, experiência, expertise e uma equipe multidisciplinar com alta competência. E aqueles que queiram conhecer, né, está à disposição, nos seguir, entender um pouco mais desse trabalho, o que cada um pode fazer em prol do meio ambiente e da sociedade.
Então eu acho que acabou a sua desculpa de não participar desse Mundo Verde e também acabou o nosso programa aqui, nossa entrevista com o Peter. E Peter, eu queria te convidar de novo, porque esse é um assunto que a gente tem que ficar falando sempre. Então te convido novamente a vir num programa futuro, porque a gente quer saber o que aconteceu, né, ao longo dessa jornada, e seja bem-vindo sempre aqui. E aí, pessoal, gostaram do programa com o Peter? Muito interessante, né, esse papo de economia circular, economia verde, enfim, muito rico, mas o programa fica por aqui e eu te encontro semana que vem no mesmo horário. Roda a vinheta, diretor!